Na aliança da graça, a descendência de Cristo, que são os eleitos, recebe pela graça tudo que Cristo adquiriu por meio da sua perfeita obediência, chamado em Romanos capítulo 5, versículo 14, de o segundo Adão. Portanto, o que está por trás de todo o Antigo Testamento, dando-lhe sustentação, é justamente a aliança da graça feita por Deus com o seu povo. Então, quando a gente fala sobre a estrutura arquitetônica do Antigo Testamento, estamos falando justamente da teologia do pacto, ou a teologia da aliança. Como a gente já sabe, não existem diversas alianças feitas no Antigo Testamento. O que a gente encontra é a existência de diversas administrações da mesma aliança da graça estabelecida logo após a queda. Então, quando a gente encontra alguma passagem onde está escrito estabelecerei contigo a minha aliança, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 18, Gênesis 9, versículos 9 e 11, Gênesis 17, versículos 17 e 19, a gente deve entender que o termo traduzido como estabelecer precisa ser entendido como confirmar, isto é, dar continuidade. Deus está simplesmente ratificando uma aliança previamente estabelecida. Então, as alianças com Noé, Abraão, a nação de Israel, Davi, não são alianças diferentes. Antes, trata-se de administrações com diferentes detalhes da única e mesma aliança da graça. Existe um catecismo, o Catecismo de Westminster. Ele vai falar sobre essas administrações diferentes na resposta de número 33, quando diz assim: o pacto da graça não foi sempre administrado da mesma maneira, mas as suas administrações no Antigo Testamento eram diferentes das debaixo do Novo Testamento. Na escritura de Gênesis, capítulo 15, nós temos a narrativa a respeito da cerimônia pactual, na qual o Senhor fez aliança com Abraão. Nesse capítulo 15, ele começa com a reafirmação de todas as promessas feitas anteriormente, registradas lá no capítulo 12. Abraão já se encontrava na terra de Canaã, mas duas coisas provocavam angústias, aflições em sua alma. A primeira, Deus havia prometido a ele uma descendência como as estrelas do céu, as areias do mar, mas até aquela data ele não possuía ainda um descendente. E aí, lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 3, Abraão diz ao Senhor: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A segunda coisa que provocava aflição em Abraão era a incerteza quanto à propriedade da terra em que ele habitava. Lá no versículo de número 8, ele pergunta assim ao Senhor: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E aí, diante da aflição, diante da insegurança de Abraão, Deus quis, em sua soberania, dar a ele a certeza de que a sua aliança não cairia por terra. Ele, Deus, faria o seu voto e essa aliança seria consumada, não pelo homem, mas pelo próprio Deus, que prometeu a garantia do cumprimento de todas as promessas pactuais, repousaria apenas em Deus. Aleluia. De acordo com Gênesis 15, o Senhor Yahvé ordena a Abraão que apresente diante dele determinados animais. E aí, o Senhor ordena a Abraão que corte ao meio
com exceção de algumas aves, esses animais, e coloque as metades de frente uma das outras. No crepúsculo, diz a Bíblia, que caiu pesado sono sobre Abraão. E o versículo 12 vai informar que grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Nessa ocasião, o Senhor diz ao patriarca que a sua descendência peregrinaria na terra estranha e seria escravizada durante 400 anos. Quando o sol se pôs por completo, o versículo 17 vai afirmar que houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. É nesse contexto que, no versículo 18, Moisés afirma que naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. O Arque Júnior, autor do livro Merece Confiança ao Antigo Testamento, comentando sobre isso, ele diz algo bastante interessante. Caminhar entre os pedaços de animais cortados pode parecer algo surpreendente e macabro para nós. Entretanto, não parece ter surpreendido Abraão. Na verdade, essa era uma prática comum entre reis da região do Oriente Antigo. Quando eles entravam em aliança, eles cortavam animais em pedaços e os distribuíam no chão. O passar entre os pedaços, os participantes de uma aliança comprometem-se para a vida e a morte. Esses atos estabeleciam um juramento de automaldição, o que significava que, se violassem a aliança, estava decretando que o mesmo que aconteceu com os animais deveria ocorrer com a parte transgressora. O que é mais surpreendente é que Deus não ordena que Abraão passe por entre as metades dos animais. Pelo contrário, Abraão apenas assiste e vê o Senhor através de uma teofania passando por entre as metades dos animais. Esse surpreendente ato é como se Deus dissesse: tomarei sobre mim mesmo as condições para o cumprimento da minha aliança contigo. E se ela for quebrada, assumirei sobre mim a punição por ela. No versículo 8, sobre a promessa da posse da terra, a pergunta de Abraão é: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Passando entre os pedaços dos animais, Deus estava fazendo uma promessa solene. E, além disso, ele estava selando esta promessa com um juramento de automaldição. Se isto não acontecer, eu assumo total responsabilidade. O Senhor Todo-Poderoso. Passando entre os animais, o Senhor estava assegurando o cumprimento da sua palavra, da sua promessa. No capítulo 17, versículos 1 e 9 de Gênesis, nós encontramos as obrigações de Abraão e de todos os seus descendentes diante de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esses elementos se farão presentes em todas as administrações da Aliança da Graça ao longo do Antigo Testamento. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente encontra o Senhor Jesus Cristo falando a respeito do seu sangue como o sangue da nova aliança, há derramamento de sangue. Essa nova aliança nada mais é do que o cumprimento de todas as promessas, de todas as profecias, tipos, sacrifícios e sombras do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo por meio do seu sangue derramado. E aí, caminhando para a conclusão desta nossa sexta aula,
nós afirmamos que tudo que lemos no Antigo Testamento tem o objetivo de nos levar ao cumprimento da nova aliança em Cristo. Portanto, o Antigo Testamento não é um amontoado de livros independentes. O Antigo Testamento, antes disso, é a revelação da graciosa aliança que em Cristo Deus estabeleceu conosco, irmão. A história narrada no Antigo Testamento é a história da fidelidade pactual do Senhor e de como ele cumpriu plenamente todas as suas promessas, mesmo diante da nossa frequente infidelidade. É bem verdade que não podemos enxergar a palavra aliança em cada página do Antigo Testamento. Mas, apesar disso, ela está lá como uma estrutura arquitetônica que dá suporte a tudo que está registrado. Aleluia! Eu espero que essa sexta aula tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre esses dois assuntos: o mundo do Antigo Testamento e a sua estrutura arquitetônica. Eu quero aproveitar para fazer a indicação de 3 livros. Na aula passada, nós falamos sobre gêneros literários. E eu lhe indico esse livro aqui, para ler a Bíblia como literatura, do Leland Heiken, da editora Cultura Cristã. Lendo este livro, você vai crescer um pouco mais sobre o assunto da aula passada. E sobre a aula de hoje, falando sobre o mundo do Antigo Testamento, eis aqui um livro perfeito para você. O Mundo do Antigo Testamento, do William White Jr., editora Vida. E para entender sobre essa estrutura arquitetônica que é a teologia da aliança ou do pacto, nada melhor do que a teologia sistemática do Luiz Berkhoff, ok? Não esqueça de responder o questionário dessa sexta aula. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o Pentateuco. Até lá, grande abraço, me acompanha, irmão!